Brasil, um dos maiores países do mundo. A sétima economia. Mais de 200 milhões de habitantes. Europeus, africanos, asiáticos, índios, mestiços, o maior caldeirão cultural do planeta. Águas infinitas, florestas deslumbrantes, mais de 8.000 quilômetros banhados pelo Atlântico. Uma das maiores taxas de produtividade agrícola e pecuária do planeta. Uma produção gigante. Rico em minérios. Indústria de base, de transformação, grande comércio interno e com o mundo, empresários e trabalhadores com dinamismo invejável. Uma potência. Então, por que o Brasil está em crise? O Brasil está em crise porque, ao contrário dos brasileiros que fazem a sua parte, o governo não faz a dele. O governo não tem um plano para o país. Este governo não avançou com a infraestrutura. Não criou uma política industrial. Em 13 anos, não fez nenhuma das reformas estruturais que a sociedade exige e nunca olhou a educação como um pilar do desenvolvimento, e nem a ciência e tecnologia. Que resultados podemos esperar de um governo assim? Falta de visão estratégica. Medidas equivocadas. Mentiras eleitoreiras. Um erro após o outro. E a crise transformou nossos sonhos em pesadelo. O Brasil vive uma recessão como só vista em 1931. A dívida pública explodiu. São 2.680 bilhões de reais. E agora a inflação saiu do controle. Um dos motivos da crise atual foi o governo errar tão feio na política energética. Numa manobra eleitoreira, o governo reduziu as tarifas e represou preços, desorganizando a economia. As empresas do setor tiveram que parar de investir, mas não foi só isso. Elas pararam de investir e amargaram um prejuízo de 20 bilhões de reais. E para cobrir esse rombo, sua conta de luz aumentou mais de 50%. E o gás e a gasolina também aumentaram. Para completar esse quadro crítico, o governo apela para um aumento de juros. Juros. O povo acha ruim e os bancos adoram. Só em 2014 o Brasil pagou 311 bilhões de reais de juros. E em 2015 a previsão é pagar R$500 bilhão. Um desperdício que poderia custear os próximos 18 anos do Bolsa Família. Gente, isto é um governo de esquerda? Com esta política, só os bancos ganham. A indústria diminui a produção. Caem as vendas no comércio. A economia trava e a crise aumenta. E aí começa o maior pesadelo dos trabalhadores: o desemprego. Só neste ano a crise fechou mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Infelizmente, a recessão está aí. E em 2016, o desemprego vai continuar. E o governo ainda quer criar mais impostos, sem fazer as reformas estruturais que o país tanto precisa, ameaçando os pilares da estabilidade econômica. O Brasil está em crise porque o governo não se preparou para garantir assistência básica aos brasileiros. O percentual do orçamento investido pelo governo federal na saúde caiu drasticamente. De 52,8% em 2002 para apenas 42,8% neste ano. O resultado é visto no descalabro em postos e hospitais, pois os municípios deixaram de receber repasses do governo federal. Até programas como Farmácia Popular serão atingidos. O Brasil também está em crise porque a pátria educadora é só um slogan de propaganda na TV. A pátria educadora ocupa a vergonhosa posição de número 60 no ranking mundial de qualidade da educação.
Ainda assim, os programas sociais tiveram um corte de 25 bilhões de reais. Programas como o Pronatec. Os cortes atingiram também o repasse aos municípios para creches e educação infantil. O governo escolheu suas prioridades. E esse ano, pela primeira vez desde 1998, o analfabetismo aumentou no Brasil. Mas não adianta apenas criticar uma administração perdulária e desastrada, ou um governo politicamente fraco. Antes de tudo, temos que identificar a causa desta crise. E ela pode ser resumida em uma palavra: incompetência. Este não é o sonho da esquerda brasileira. A verdadeira esquerda tem projetos claros para o país e busca uma sociedade mais justa e solidária. É preciso determinação e coragem para implantar um projeto de desenvolvimento sustentável com base na educação de qualidade e em tempo integral, com investimento contínuo de infraestrutura em tecnologia de ponta, na economia criativa e em políticas sociais de Estado. Tudo isso articuladamente com novas políticas industrial e econômica para valorizar o trabalho e a produção. Um grande projeto de desenvolvimento começa com a divisão mais justa dos tributos entre União, Estados e municípios. Por isso, o PSB propõe um novo federalismo. Hoje, o governo federal fica com mais da metade dos impostos que você paga. Os estados com 25% e os municípios, que é onde você vive, com apenas 18%. Ou seja, de um lado temos o governo federal rico, que esbanja dinheiro, e do outro, mais de 5.000 prefeituras com falta de recursos. Os prefeitos não podem mais ser tratados como despachantes, chegar em Brasília com o pires na mão. E é onde você vive, na sua cidade, que deveria ser aplicada a maior parte dos seus impostos. Educação, saúde, segurança, transportes. Mas você sabe que não é bem assim. O governo federal nunca devolve o suficiente para os estados e municípios. Por isso o PSB propõe o novo federalismo. Menos dinheiro no ralo do governo federal e mais recursos aplicados diretamente aí, na sua cidade, no seu estado. O país tem perdido muito dinheiro com a corrupção. Ela atingiu em cheio a empresa mais querida dos brasileiros, a Petrobras, que já foi uma das maiores do mundo. E a corrupção não poupou outros setores do governo. Felizmente, os órgãos de controle estão fiscalizando e punindo com rigor. E o cidadão comum também pode e deve fiscalizar governos e orçamentos públicos. É para isso que existe a Lei da Transparência. Você entra no site psb40.org.br e se informa sobre como pode verificar e denunciar todo e qualquer ato de má gestão ou corrupção dos governos, legislativos e judiciário. Esta lei foi criada pelo Partido Socialista Brasileiro, por iniciativa do senador João Capiberibe, e é o maior e melhor instrumento de fiscalização da sociedade brasileira. Aí no site você pode conhecer os movimentos sociais do PSB. Entre eles está o das mulheres socialistas, que representa a nossa luta pela igualdade entre os gêneros e o fim da discriminação contra as mulheres. O Partido Socialista Brasileiro tem orgulho da sua história e confia nos ideais defendidos por grandes homens como João Mangabeira, Miguel Larraz e Eduardo Campos. Ideais do socialismo democrático. Depois da crise, sempre vem a mudança. E a mudança no Brasil está começando. Cada vez mais pessoas compartilham os ideais de justiça social, liberdade e igualdade do Partido Socialista Brasileiro, que é um dos que mais cresce no país. O Brasil merece outro destino. E juntos podemos mudar nossa realidade. Não vamos desistir do Brasil.